Graça e paz, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite a todos e a todas. Estamos com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Tá? Estava programado a gente fazer uma live, mas por conta de alguns erros técnicos, tá? Faço uso do aparelho celular, não foi possível fazer a live ao vivo, tá? Mas nós vamos estar aqui com o nosso vídeo, ok? Com a nossa temática, com o nosso conteúdo. Então hoje eu quero mandar um abraço para todos os nossos amigos que sempre estão aqui no nosso canal, tá? Teologia Primitiva, me chamo Professor Igor, bacharel em Teologia pelo Itadesp, pelo ITESP Rabone, e nós estamos aí nessa caminhada, tá? De ensino, nessa caminhada de teologia, de hebraico bíblico e de sempre trazer uma boa transmissão da palavra de Deus e dos ensinamentos bíblicos, tá? Daquilo que é bíblico, daquilo que a Escritura defende e sustenta, ok, pessoal? Hoje nós vamos estar trazendo um tema muito importante, que é Josué, o valor do discipulado, tá? Quero mandar um abraço aí também para todos os meus alunos, tá? Da Assembleia de Deus, área 9, tá, ok? Do Campo Tirirical, pelo qual eu sou teacher, né? Professor dos mesmos, e é uma honra ter todos vocês como alunos, tá? Quero mandar aqui, externar minha gratidão aqui para o pastor local, também para os meninos, né? Não vou me recordar aqui agora, são alguns, né? Mas o Gabriel, o Levi, Paulinho, Roberta e entre outros alunos que fazem parte dessa classe abençoada por Deus, tá? E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, um tema muito bom. Vou estar aqui avisando aqui o pessoal, tá? Nessa aula, vou estar aqui avisando aqui o pessoal do possível erro da live, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí, pessoal. Pronto, avisei o pessoal aqui do possível erro, tá? Da live. Então nós vamos aí iniciar hoje a nossa aula, tá? Falando sobre Josué, o valor do discipulado, tá? Essa lição é uma lição muito top de linha, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Essa lição aqui, tá? Do Juvenis, ok? Onde nesse trimestre nós vamos estar trabalhando os personagens marcantes da Bíblia. Já trabalhamos alguns, inclusive, né? Como José, Yosef, né? Miriam. Inclusive foi uma aula que eu lecionei no domingo retrasado, tá? As filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história, enfim. Quero mandar também um abraço aí para o professor Wesley, tá? Que é também um dos professores lá dessa classe. Que o Eterno te abençoe também. Então nós vamos hoje trabalhar esse tema muito importante, que é Josué, né? E o valor do discipulado. Primeiro, nós queríamos, né, nessa introdução, falar sobre esse personagem, tá? Sobre Josué, né? Que inclusive a etimologia do seu nome é Yehoshua, né? Que depois aí veio, ou alguns hoje atribuem esse nome a Yeshua, tá? Ou Yehoshua, como algum manuscrito antigo, mas isso é um tema para um outro momento, para uma outra hora, ok? Josué, ele foi ali o sucessor de Moshe, tá? De Moisés, ali naquela travessia, tá? Naquele momento ali, onde o Eterno escolhe, né? Onde os relatos bíblicos mostram ali aquela jornada, né? Onde que Moisés guia o povo, tá? Até chegar na terra prometida ali que emanava leite e mel. Uma terra, uma figura de linguagem para simbolizar que seria uma terra produtiva, que seria uma terra muito boa, que seria uma terra que eles iam ter bastante riqueza, tanto espiritual quanto material. Então,
Moisés foi escolhido ali para levar aquele povo adiante, mas durante esse percurso, durante esse caminho não fácil, mas difícil, nós vemos ali que houve muitas pelejas, houve muitas murmurações, houve muitas coisas que inclusive o mesmo teria passado, tá? Quero mandar aí também um abraço para todo o pessoal que está aí nos acompanhando, tá? Quero pedir perdão também por não ter a live dado certo, pessoal. Não sei, foi algum problema aí talvez na webcam, tá? Um problema na webcam que impossibilitou da gente estar aí fazendo essa live de forma ao vivo, mas vai gravar da mesma forma, a gente vai estar transmitindo da mesma forma, e na próxima live, que é a live de segunda-feira, falando sobre quem é Satã no judaísmo, tá bom? A gente vai dar um jeito aí, a gente vai ver como é que a gente vai fazer para estar transmitindo ela ao vivo e ter o super chat aí pro pessoal tá comentando, tá? Monoteísta, meu amigo, e entre outros aí também, tá ok? Vamos iniciar a lição sem delongas nessa introdução. Eu queria ler um texto que é de Deuteronômio 34:9, que a lição nos traz, que diz assim: Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nós vemos aqui o ato, né, de Moisés como uma espécie de sacerdote, pôr ali as mãos, ou de certa forma passar essa responsabilidade para Josué. Depois seu sucessor está guiando o povo. Ele, como o texto diz, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto ele sobre as mãos sobre ele. Então ele foi ali um homem com sabedoria, né? Depois desse ato, né? Depois que o próprio Eterno abençoou ali Moshe, e Moshe abençoou ao seu sucessor Josué. Tudo bem. Tem as leituras aqui da semana, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, onde de certa forma vão trazer aí horizontes, vão trazer mais fontes bíblicas e extras bíblicas aí para o leitor, para o estudante dessa lição, que essa lição, além de ser lecionada no domingo, que é no dia de amanhã, né, vai ser lecionada no domingo, durante toda a semana até outra lição, ela vai trazer textos para serem trabalhados durante a semana, tá? Durante os dias até a próxima lição. Vai trazer ali a perseverança e coragem, características de um bom líder, né? Nós vemos aí nos dados históricos bons líderes que têm características, né, de perseverança e de coragem. Precisa ter coragem, precisa ser perseverante. Um bom líder, ele faz isso. Agora, um mau líder, ele não persevera de certa forma e ele também não tem coragem, tá? Então são duas características muito boas de um líder, que vai ser trabalhado na segunda, e tem um texto bíblico, Josué 1:9, tá? Cada dia da semana vai ter aí uma lição a se aprender sobre esse contexto, né? Sobre esse contexto aí de Josué, o valor do discipulado. Já já a gente vai entrar nessa questão aí, vocês vão entender sobre esse valor do discipulado aí, tá? Nós temos aqui também o texto base, que é o texto que é lido em classe, tá? O texto bíblico em classe, que eu gostaria inclusive de fazer uso do mesmo agora, tá? Que é Josué 1, capítulo 1, versículo 1 ao verso 9, que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, que nós vemos que Moshe, servo do Senhor, ele morre, tá? E o Eterno fala com Josué, que é filho de Num. Olha o que ele diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Uma ordenança.
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Como eu disse a Moisés. Desde o deserto, este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Então, nós vemos aqui algumas promessas de bênçãos para o sucessor de Moisés, né, que estaria ali realizando essa missão ali, tá? No verso 5, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aqui agora vem um texto de fortalecimento e encorajamento da parte de Hashem para Josué. Tá? Josué agora ele é encorajado a ir e a assumir essa responsabilidade que era de Moisés e agora é dele, com palavras de encorajamento da parte de Hashem. E tem mais, o verso 6, olha só, a mensagem de Hashem para um líder, para encorajar um líder, para dar ânimo a um líder, onde nos dias de hoje, muitos líderes, eu não estou falando não só da parte religiosa, mas um bom líder é aquele que tem coragem, é aquele que tem características de perseverança. Um líder, ele tem que passar uma responsabilidade para quem é liderado. Os seus liderados, eles têm que ver o líder fazer o esforço tal, tá? Fazer esse esforço tal. Então é uma dica aí muito importante para a liderança. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Nós vemos uma ordenança que não era para ele tirar os olhos da Torá. Desculpa. Perdão. Que não era para ele tirar os olhos da Torá, não era para ele olhar para a esquerda, não era para ele olhar para a direita, mas ele olhar para frente, para ele não tirar os olhos da Torá, não tirar os olhos da lei que até então Moshe tinha ordenado, não só para ele, mas para o povo que ele estava. Tá? Não te aparte da tua boca o livro desta lei, não tira dos teus lábios, não vai por outros encantos, não vai pelas conversas do povo que está indo até contigo, pela ideologia dos mesmos. Quem lê história sabe que o povo de Israel, ele veio, né, e do Egito e aprendeu muitas práticas do Egito. Há quem diga que o povo que está sendo guiado até então é um povo de mistura, um povo misturado, né, que ali não tem só israelitas, mas também tem mistura de israelitas com egípcios. Tá? Logo então, nós vemos também no caso de Moisés, quando ele chega adiante de Hashem chama ele naquele orvalho, né? E ele disse, Asher, né? Eu sou quem eu sou. E Moisés, antes disso, ele prescreve nos seus escritos que o próprio Hashem diz para ele, olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Era uma tradição egípcia. Era uma tradição egípcia de tirar ali a sandália dos pés com reverência a uma divindade. Então Moisés ele faz a mesma coisa com Yahvé. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme. Ora, só pode fazer conforme quem medita. Quem medita dia e noite. Eu quero aqui nessa noite, te encorajar, tá, a meditar nesse livro sagrado,
a meditar nas palavras que nele estão, dia e noite, observando as verdades, observando ali o que se tem como vida, como essência para si. É exatamente essa orientação que um líder ele precisa, que um líder tem que receber como encorajamento. Não é simplesmente eu estou aqui na liderança e eu vou tocar o barco para frente. Não funciona assim. Não funciona desse jeito. Funciona quando eu observo as palavras. Estou falando no contexto religioso agora, tá? O líder religioso, seja ele quem for. Quando eu observo as palavras dessa lei, quando eu não procuro olhar nem para a direita nem para a esquerda, então eu vou ter cuidado de guardar tudo o que está escrito na mesma. Eu vou ter então as orientações, tá? As mesmas orientações, inclusive, que Josué recebe, eu também recebo hoje, você recebe hoje também. Tá ok? Não te mandei eu, no verso 9, para concluir aqui essa introdução. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, esforça-te. É esforçar. O verbo esforçar. Esforçar é quando eu estou fraco, desanimado, mas tem que haver um esforço da minha parte para concluir certa missão, para concluir certa coisa, certo objetivo pela qual eu estou lutando e perseverando. É exatamente isso. Josué estava recebendo ali uma grande missão. Ora, sucessor de Moisés, meus amigos, sucessor de Moisés, recebendo uma orientação dessa, era, então, essa orientação que Javé estava dando para ele: olha, não te aparta do livro dessa lei, observa o que está escrito nela, recebe as orientações que eu passei também para Moisés, é as mesmas que eu faço para você, não tenha medo, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ora, uma vez que você faz isso, você vai ter ali sempre a pessoa de Deus com você. Uma vez que você se esforça, você quer exercer o teu ministério perfeito, que o ministério perfeito que eu digo é o ministério onde você observa as palavras da lei. No mundo atual que nós estamos da informação, né? Eu sempre oriento aí os meus alunos, quero te orientar também, você que vai estar vendo esse vídeo, a estar, né, sempre meditando, pesquisando, estudando ali o que a Escritura diz, o que a Escritura não diz, né, analisar, fazer uso dos análises bíblicos, das ferramentas que nós temos disponíveis, né, hermenêuticas, exegéticas, análises literários do texto, tá? Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Então, deixa eu excluir bem aqui. Uma vez que não deu certo, eu vou excluir esse link aqui, pessoal. Só não deu para fazer essa live, pessoal. Deixa eu excluir bem aqui esse link. Peço perdão mais uma vez ao pessoal, né, que estava aguardando a live. Por esse erro técnico aí, a gente não foi possível tá realizando a mesma. Tá? Então essas orientações iniciais do versículo, tá? Vamos lá pro... Temos alguns tópicos a trabalhar hoje. Quantos tópicos? 4 tópicos, tá? Queria começar com o tópico 1, que a lição traz é quem é Josué. A pergunta que eu faço para você: quem é Josué?
a sua opinião. Você pode aí, inclusive, comentar depois nos comentários abaixo, tá? Ora, professor, que pergunta mais simples, que pergunta mais fraca. Quem é Josué? Você acabou de falar. Foi um sucessor, filho de Nun, que recebeu também a responsabilidade de guiar o povo. Vamos ler aqui o que a lição nos traz. Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, foi um dos 12 homens escolhidos por Moisés para espiar a terra de Canaã, lá em Números, capítulo 13, o versículo de número 8. Nesta ocasião, esse personagem tinha por nome Oséias, que em hebraico quer dizer salvação. Contudo, nesse mesmo contexto, Moisés acrescentou o nome do Deus da aliança ao nome de Oséias. Em hebraico significa Deus é salvação. Não há dúvida de que essa mudança partiu do coração do próprio Deus. O próprio Senhor estava indicando os propósitos para a vida do jovem Josué, um homem que não lutaria somente por suas próprias forças, mas que teria seu próprio propósito guiado pelo Deus da salvação. Nessa primeira abordagem do nome Josué, relacionado à pessoa dele, que ele teria recebido, de Moisés uma atribuição à salvação de Deus, tá? Deus da salvação, Moisés, ele recebeu ali, depois veio ser Yehoshua, tá? Onde veio a mesma raiz para Yeshua, salvação, a mesma coisa está presente ali, inclusive no nome de Josué, tá? Então, nessa primeira abordagem, quem é Josué? É um filho de Nun, da tribo de Efraim, e que teria participado também, inclusive, ali daquele momento histórico, tá? Relatado de Josué, dos espias, que está relatado, inclusive, também no Números 13:8, tá? Então, ele recebe isso porque eu mesmo precisaria de Deus para completar essa missão. Vamos lá para o tópico 2. O tópico 2 ele vai trazer assim: aprendendo com quem sabe. Vamos entender aqui essa abordagem aqui da lição, tá? Olha só, ao longo do relato bíblico sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto, Josué ele é descrito como um jovem escolhido por Moisés para seu assistente pessoal, para ser seu assistente pessoal, tá? Tudo bem. Outrora já havia ganhado notoriedade quando comandou as tropas israelitas contra os saqueadores amalequitas em Refidim. Olha só, Josué identificou no relacionamento com Moisés a possibilidade de alguém melhor. Josué identificou no relacionamento com Moisés a possibilidade de alguém melhor aprender, crescer e se desenvolver, tá? Ele tinha inclusive reverência, autoridade que havia sobre a vida do seu líder e temor pela forma como Moisés se relacionava com Jeová, enquanto a maioria dos israelitas, por medo, queria distância do Monte Sinai. Tudo bem. Josué estava interessado em saber como era desfrutar da presença gloriosa do Senhor, que era como fogo consumidor aos olhos dos filhos de Israel. Que bela abordagem, né? Eu gostei dessa parte quando diz assim: Josué identificou no relacionamento com Moisés a possibilidade de ser alguém melhor, aprender, crescer e se desenvolver. Ele tinha reverência à autoridade que havia sobre a vida do seu líder e temor pela forma como Moisés se relacionava com Jeová. Ou seja, pela forma como que ele recebia, ali a voz do Senhor. Inclusive foi relatado em Êxodo, sobre o eu sou que sou, R-R, Asher, R-R. Então, Josué ele achava isso o máximo, essa abordagem,
Josué ele gostava muito dessa abordagem, inclusive, pela forma que Moisés relacionava-se com Deus, pela a forma como o mesmo ia aprender, ia crescer, ia se desenvolver ministerialmente naquela missão tão difícil que o mesmo estava recebendo. Então, aprendendo com quem sabe, né, é importante nos dias atuais se aprender com quem sabe, né? Não é aprender com aquele que tem uma grande bagagem, tem muitos diplomas, não. Aprendendo com aquela experiência de vida. Moshe, ele é alguém que ele é um homem vivido, é um homem que tem experiência, um homem que tem uma comunhão com Hashem. Então isso foi importante para Josué, aprender com quem sabe. Isso de certa forma inspirou. E é os líderes de hoje também que tem que inspirar os seus alunos, tá? Os líderes hoje têm que inspirar sim os seus alunos, tá? Tem muitos alunos aí que olha para o seu líder, olha para o seu professor, olha para o seu regente e não vê nada, né? Então, o líder, além da responsabilidade, do encorajamento, além de ter bom ânimo, ele tem que encorajar o seu aluno. Ele tem que fazer com que o aluno perceba que ele pode ser uma pessoa melhor ainda. Ele tem que fazer com que o seu aluno olhe a sua vida do seu líder, a sua forma como ele se comporta com Hashem, para que ele também venha fazer o mesmo, para que ele também venha seguir os passos do seu líder, tá? Então esse tópico 2, ele vai trazer exatamente isso, aprendendo com quem sabe. Quando muitas pessoas, quando querem aprender, por exemplo, uma profissão, eu particularmente vivi isso. Me lembro que meu pai me levava muito, né, para o serviço dele, para o trabalho dele, porque eu aprendesse com ele. Ou seja, ele me ensinava, né, me dava as dicas, tudo direitinho, e depois eu ia lá fazer. É a mesma coisa hoje, nos dias de hoje, né? Um líder encoraja o seu aluno, ele ensina o seu aluno. O professor, o bom líder, não é só aquele líder, aquele professor que fica somente naquele momento, depois que acaba aquele momento, pronto, acabou, não quer mais saber enfim, de guiar, de direcionar aquela pessoa. E não é assim, tá? É diferente. O líder ele tem que se preocupar, assim como Moisés se preocupou com o povo, assim como Josué se preocupou com o povo, tá certo? Então essa orientação aí do tópico 2, tá? Aprender com quem sabe. Veja se o seu líder ele tem uma bagagem, veja se o seu líder ele tem uma vida com a Hashem, veja se o seu líder ele gosta de estudar a escritura, veja se o seu líder ele se preocupa em puxar a sua orelha para você estudar, para você pesquisar, para você conhecer muito mais horizontes, tá? Muitos mais horizontes do que você imagina, tá? Tudo bem. Vamos aí para o tópico 3 da nossa lição. Tá, vamos aí para o tópico 3 da nossa lição. Nós vamos trabalhar aqui, na verdade é o tópico 2 ainda, tá? Um pontinho apenas aqui do tópico 2, que é sobre o nível mais profundo, tá? O nível mais profundo. Nós vamos aprender aqui
Mas algumas coisas aqui, algumas verdades sobre isso. Olha só. Josué não se contenta em saber que Moisés é um bom líder, capaz de intermediar a relação de Deus com o seu povo. Ele quer saber o que é viver esse relacionamento. Nesse período, é provável que fosse bem simples encontrar o moço Josué. Bastaria saber onde estava o líder, Moisés. Ou seja, quem fosse procurar Josué, encontraria perto de Moisés. Por quê? Porque ele queria muito mais, ele queria saber, ele queria aprender. Ou seja, no tópico passado, no tópico anterior, nós entendemos que o bom líder ele tem que encorajar os seus alunos. Agora é diferente. O aluno está sempre perto do seu líder. O aluno, quando ele vê que o líder dele é importante, que o líder dele é alguém que se preocupa em estudar a palavra de Deus, é alguém que se preocupa em estudar os ensinamentos da Torá, da Tanar, do Novo Testamento, então ele vai estar sempre perto dele. Como aqui vai dizer, ó, ele não quer saber o que é viver relacionamento, ele quer saber o que é viver esse relacionamento. Nesse período é provável que bem simples encontrar o moço Josué, bastaria saber onde estava seu líder Moisés. E mesmo que Josué não tivesse plena convicção do que estava acontecendo, cada subida ao monte, cada visita à tenda do encontro, cada conversa com Moshe forjava o caráter do rapaz. Isso fortalecia mais aquele rapaz. Isso dava mais ânimo àquele rapaz. Olha que interessante. É o conversar com o seu líder, é o conhecer o seu líder, que isso vai te fortalecer mais ainda no teu ministério, na tua caminhada. Tá? Nós estamos estudando sobre o discipulado. O que é o discipulado? É o ato de ser discípulo. Assim como os 12 discípulos foram discípulos de Yeshua, de Jesus, Josué foi discípulo de Moisés. Paulo teve seus discípulos, Timóteo e entre outros, que o seguiram, Lucas. Então, o ato de ser discípulo também é bom. Não é difícil a gente ser discípulo. Jesus, ele é discípulo de Hashem. Quando ele vem, cumpre o que ele veio cumprir, tá? Ele veio cumprir, ele veio como discípulo. Então, estamos mais ou menos 33 minutos de aula, já estou daqui a alguns minutinhos encerrando, só quero destacar alguns pontos. Primeiro, é importante ser um bom líder, dar frutos de um bom líder. É importante ser um bom líder. É importante também ser um bom aluno. É importante também observar o seu líder, se ele te encoraja, se ele te motiva, se ele está sempre ali batendo na mesma tecla para que você vá estudar, para que você vá pesquisar, para que você vá ser alguém melhor. Essas características nós encontramos na vida de Yoshua, Josué, e na vida de Moshe, de Moisés. Olha só, a lição diz: Josué foi se tornando parecido com seu líder. Ora, no Novo Testamento nós vemos que isso até história também, em Atos, que os discípulos eles eram conhecidos como seguidores de Jesus, porque eles se pareciam com a pessoa de Jesus. Eles estavam tão entrelaçados à pessoa de Jesus, aos ensinamentos, à vivência do dia a dia de Jesus, que eles se pareciam com Jesus. Pelo falar, pelo agir, pela forma de ser. Tá? Josué foi se tornando parecido com seu líder.
adquirindo traços de seu comportamento? É possível imaginar que outras pessoas do povo poderiam ter desfrutado mais da companhia daquele grande homem que o Senhor falou face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Êxodo 33, 11. Eu queria ler esse texto. Êxodo 33, 11. Êxodo 33, 11. Vamos lá. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava no meio da tenda. Olha aí, escritura é texto neotestamentário, tá? Moisés tinha esse amor pela pessoa de Hashem, que falava de forma íntima. Claro que é uma metáfora, falava face a face. Hashem não tem face. Hashem não é como nós imaginamos. Ele não tem uma imagem física. Hashem é espiritual, Hashem é espírito. A própria Yeshua diz que quem adora o Pai adora em espírito e em verdade. Então mas sempre haverá uma grande multidão murmurando no deserto, reclamando da liderança, e infelizmente serão poucos os que aproveitarão as oportunidades de aprender com os mais sábios e mais experientes. Na vida, vai ter muitas pessoas que vão reclamar. No processo de aprendizagem, como a própria lição disse, no percurso da vida, no percurso onde os mesmos estavam, havia muitas murmurações. Havia muitas pessoas mais julgando do que acrescentando, mais diminuindo do que trazendo algo para o crescimento e fortalecimento, também inspiração dos líderes. Só que Josué, ele estava sempre perto de Moisés. Ele via que o mais importante era aprender, o mais importante era estar perto ali de Josué, dos ensinamentos de Hashem, dos ensinamentos de Deus. Então, isso é importante, guarde bem, isso é importante. Foram 40 anos juntos, tempo suficiente para nos ensinar sobre a importância do discipulado para a formação espiritual e para o desenvolvimento de uma liderança forte e fiel a Deus. Olha, quanto tempo levou? Quanto tempo se leva para um discipulado? Será se existe um tempo estimulado para sermos uns discípulos verdadeiros, crescermos espiritualmente, ter a graça de Deus na vida nossa? Será se tem um tempo estimulado? Isso é uma pergunta, inclusive, que eu deixo para você, tá? Aluno, para você que vai assistir depois aí esse vídeo no nosso canal do YouTube, tá? Mais uma vez eu quero pedir perdão, tá? Pela não ter havido a nossa live ao vivo, tá? Algum problema técnico, o webcam não quis pegar, o aparelho também não quis pegar, eu também não forcei, deixei para lá. Tá? Tô gravando aqui. Eu creio em nome do Senhor Jesus que na próxima live, que é para ser a live na segunda-feira, a gente vai estar fazendo de forma ao vivo, tá? Nossa live ao vivo. Vamos lá para o tópico 3. Seu sucessor. Sem sucessor, sem sucesso. Sem sucessor, sem sucesso. É o tema desse terceiro tópico.
nós vamos entender por quê. Sem um sucessor, sem um sucesso. Você consegue ver o quanto é importante ter um sucessor? Isso acontece em muitos lugares. As pessoas acham que são insubstituíveis. As pessoas acham que ninguém pode substituir você. É aí que você se engana. É aí que você se engana. O sucessor, ele é importante. É alguém que vai te suceder. Eu me lembro de uma história que o Talmud, inclusive, conta, de um rei que já ia se aposentar e ia passar o reinado para o filho. Só que isso é algo relacionado ao Yetzirah. Eu estarei, inclusive, falando sobre o assunto na quinta-feira, na Arena Apologética. Algo relacionado ao Yetzirah e a tentação, né? A pessoa ser tentada pelo Yetzirah. Enfim, ele queria provar e testar o filho, para ver se o filho passaria no teste e seria um bom sucessor. Então ele contrata a mulher, dá chaves da casa, do quarto, e ela vai lá, mas ela não queria que ele caísse nessa cilada, nessa tentação, mas ela vai. Ou seja, esse homem precisava de um sucessor, mas ele precisaria ver se esse sucessor era confiável. Tá? Então, sem sucessor, sem sucesso. Tudo bem. Como diz o célebre autor John Maxwell a respeito da liderança, olha o que ele diz e a lição nos traz. Não existe sucesso sem sucessor. O que ele quer dizer com isso? Será se eu não tenho um sucessor, eu não vou ter sucesso? A lição diz que não vou ter sucesso. Tudo bem? Poderíamos falar sobre inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que se preocuparam em preparar, orientar, discipular outras visando dar continuidade a algo que iniciaram. Elias e Eliseu, João Batista e seus seguidores, Filipe, Natanael, Paulo e Timóteo. Mas sem dúvida ninguém deixou um ensinamento tão grande na seara do discipulado como o próprio Senhor Jesus. Olha só, essa base, esse fundamento aqui desse grande autor, John Maxwell, referente a isso, ele quer dizer o quê? Que algumas pessoas iniciaram o seu ministério, algumas pessoas tiveram o seu ministério, mas esse ato de sucessor, de ter um sucessor, era para continuar os trabalhos deles. Aí ele dá o exemplo: Elias, Eliseu, João Batista com seus discípulos, e ele também cita a pessoa de Yeshua, a pessoa de Jesus. Que de fato hoje o Evangelho expandiu-se, fruto do discipulado, fruto desse ato de ser sucessores, de ser pessoas que continuam levando aquilo que teve início um dia, por alguém. E a Bíblia está recheada disso. Nós temos alguns textos, nós temos algumas pessoas que foram sucessores de outros, como o caso ali como é bem citado na lição, Eliseu foi sucessor de Elias. E ele seguiu os passos, assim como Josué seguiu os passos de Moisés. Vocês percebem que até o último dia da vida de Elias, Eliseu estava lá. Ele disse: eu não vou te deixar enquanto você não for. Aprendeu os ensinamentos, pegou aquilo que ele tinha, a unção que ele tinha, a responsabilidade que o mesmo tinha, e ele atribuiu para si, ele recebe para si. O texto neotestamentário vai deixar muito claro isso, tá? Então, sem sucessor, sem sucesso, alguém tem que começar. Será se o seu líder começou e ele vai deixar com que você conclua? Será se você começou algo
vai deixar com que algum futuro sucessor conclua? Essa é uma pergunta. Uma pergunta, inclusive, que eu faço para você que está assistindo essa aula. Tá? Então, o sem sucessor, sem sucesso, aqui tem 3 pontos. Primeiro ponto, Jesus. Sucessores antes do sucesso. Vamos ver o que a lição traz. Ele escolheu ter sucessores antes mesmo de ter sucesso. Antes de realizar seu primeiro milagre, Jesus já havia selecionado seus 2 discípulos? Jesus estava nos mostrando que não tinha intenção de ganhar fama, tornando-se conhecido por fazer coisas acima da média, e sabemos que ele tinha capacidade para isso. A intenção primária de Cristo era garantir que seus ensinos e seu evangelho fossem conservados após a sua partida, e quando falamos sobre partida, chegamos a um ponto crítico da vida de um líder. Ou seja, tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Jesus fez, não foi para ganhar nenhum tipo de fama, não foi para ganhar nenhum tipo de glória humana, mas ele inicia ali uma pregação, um estilo de vida, para que depois os seus discípulos fossem continuar. De fato, isso aconteceu lá na igreja de Atos dos Apóstolos, e depois sucessivamente pelos discípulos, por mais discípulos, pela multiplicação de mais discípulos. Então, primeiro ponto, Jesus, sucessores antes do sucesso. Jesus, ele teve sucessores antes do sucesso. E essa não foi a intenção dele, ter sucesso. Então, meu caro, meu amigo, se você é um líder, não seja um líder para ter sucesso. Não tenha isso no seu ego, não tenha isso como objetivo ter sucesso. Mas escolha orientar, escolha direcionar alguém, escolha dar conselhos a alguém. Isso sim é o que importa, isso sim é o importante. Tá? Isso é o que vale na vida de um verdadeiro líder que escolhe guiar e direcionar. Então, o ponto 2 é pronto para morrer. Muitos entendem que ser um bom líder é ser insubstituível, como já foi dito há minutos atrás. Algumas pessoas querem ser líderes, mas serem insubstituíveis. Tá? Ser bom e diferenciado ao ponto de não ter outras pessoas à sua altura, isso definitivamente é um equívoco. Longe disso, o bom líder é o que está sempre pronto para partir. O já preparou sucessores e se preocupou com a interrupção se preocupou com a interrupção de sua liderança. Ou seja, o bom líder não é aquele que pensa ser o único, pensa ser o melhor. Pelo contrário, todos os seus sucessores, todos o seu discipulado, a quem ele prepara, serão o futuro do amanhã. Serão futuros líderes, serão pessoas que estarão ali engajadas, seja no ministério, seja onde for, seja no trabalho, seja numa aula, seja na música, o que seja. Onde há líder e liderança, o verdadeiro líder, ele tem que preparar os seus liderados, tá? Mas já sabendo que um dia ele vai partir, um dia ele vai deixar aquela liderança dele para outros assumir. Ou seja, ninguém é insubstituível. Pelo contrário, as pessoas são substituíveis. Quando você está no emprego e você é despedido do emprego, seu patrão diz: vai embora, eu não quero mais você aqui. Você pisou na bola várias vezes, ou você cometeu alguma coisa, você chega atrasado demais, sempre chega atrasado, e enfim, então ele manda você embora. Quando é no mesmo dia ou no outro dia, já tem outra pessoa no seu lugar. Não somente no emprego, não somente no trabalho, mas em outras áreas, tá? Então assim também foi também na vida de Moisés, tá? Na vida de Moisés, Moisés partiu, morreu, e quem veio substituir ele foi Josué.
Mas para ele substituir Moisés, ele aprendeu antes. Ele estava aos pés de Moisés, como nós aprendemos aqui minutos atrás, tá bom? Nos tópicos anteriores. E o terceiro ponto do tópico 3 é legado. Vamos ver aqui o que a lição nos traz. Ter sucesso é deixar um legado. Ela começa já de uma forma exclamativa. Ter sucesso é ter um legado. Ou seja, você tem que ter um legado para ter sucesso. Tá? E o legado não é deixado em coisas, mas sim em pessoas. Jesus teve aproximadamente 3 anos de ministério ativo até a sua morte. Para alguns, um período inexpressivo, mas a história comprova que foi mais do que o suficiente para que o legado deixado por Deus, por Jesus, se mantivesse vivo até os dias de hoje. E isso não se deu por causa dos milagres, curas e libertações, mas principalmente pelas pessoas que acharam com Jesus e abraçaram o chamado do Mestre. Entretanto, só atingem a liderança excepcional aqueles que agem de maneira nobre, ainda enquanto liderados. O jovem Josué vira um exemplo, tornando-se uma referência em submissão, obediência e honra. Olha que maravilha! Olha que algo excepcional! Olha que algo impressionante! E esse tópico eu não vou nem comentar ele, tá? Eu acredito que só essa leitura feita foi já o suficiente. Nós vamos para o último tópico, tá? Para encerrarmos a nossa aula de hoje. Tópico 4, que é de um jovem assistente à líder do povo de Deus. Isso já fala muita coisa, não? Um jovem assistente que estava ali sempre ao lado de Moisés, há um líder do povo de Deus. Tá? Nós vamos entender isso hoje. Passando o bastão. Quando Moisés estava perto da morte, ele anunciou Josué como seu sucessor. Ou seja, ele já tinha anunciado, ele já tinha dito, após a minha partida, Josué vai ser meu sucessor. Olha que legal. Com a imposição de mãos, Josué foi cheio do espírito de sabedoria e investido de honra e autoridade diante de todo o povo. Deuteronômio 3, 21, 29, 34, 9. Além de ter sido comissionado de forma direta pelo próprio Deus. Deixa eu atender aqui o pessoal. Pessoal, explicar para o pessoal que do superchat que não deu certo, pessoal, a live. Explicar aqui para o pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Com a imposição de mãos, Josué foi cheio do espírito de sabedoria e investido com honra e autoridade diante do povo de Deus. Além de ter sido compromissado de forma direta pelo próprio Deus. De um simples assistente ao comando do povo de Deus, com a responsabilidade de dar continuidade à missão do grande profeta Moisés, e Josué não apenas recebeu um cargo, mas tornou-se um líder excepcional, alguém que liderou sendo exemplo. Josué 24, 15. E aí nós vamos para o último ponto do tópico 4, tá? Que é o valor do discipulado. E já encerramos por aqui, tá? O valor do discipulado, a importância do discipulado.
Olha só, o livro da Bíblia que leva o nome desse personagem nos revela o resultado eficaz de um discipulado. Ou seja, pelo ato do livro já existir, já é uma forma, já é um exemplo que Josué, ele foi alguém importante. Ele foi alguém que teve a sua história, que teve o seu legado, que teve ali o seu momento de liderança e de onde o mesmo exerce um excelente ministério, um excelente momento, sendo sucessor do grande profeta Moisés. O povo de Israel nunca esteve tão forte e poderoso em toda a sua história. Episódios marcantes como a travessia do Rio Jordão, a vitória sobre Jericó e entre outros, fizeram com que Josué ficasse para sempre na memória, não apenas do povo hebreu, mas também nas nossas. O exemplo do seu procedimento de coragem, obediência e temor a Deus não terminou com a sua morte. Devemos aprender com essa história a importância de aprender com os nossos líderes e a honrá-los. Uma liderança de sucesso não começa com um discurso de posse, mas com um coração humilde e sedento em cooperar com uma missão em prol do compromisso e glória divina, não a sua própria. Devemos ter sempre em mente que as nossas atitudes estão sendo observadas por alguém. Até quando não percebemos, estamos influenciando amigos, colegas de trabalho, familiares, vizinhos o tempo todo. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Quando você é um bom líder, quando você tem uma boa forma de lidar com alguém, quando você mostra a sua humildade, quando você é alguém que de fato está interessado naquilo que ensina, quando você está compromissado com aquilo que ensina, as pessoas vão ter você como exemplo. As pessoas vão querer, inclusive, imitar a sua forma de ser. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Tive bons líderes, tive bons mestres. E em todas as vezes em que eu via que o mestre se dedicava, estava sempre presente, estava sempre estudando o conteúdo, eu sempre queria ser como ele, igual a ele, ao ponto de imitar mesmo, sua forma de falar, né? Depois com o tempo a gente foi vendo e criando essa forma, né? Essa metodologia própria de ensino, essa metodologia própria de educar, de ensinar, de ser um bom líder. Tá? E eu amo ser líder, eu gosto de ser líder. Não me acho que sou insubstituível, pelo contrário, outro pode vir depois de mim, tranquilo, de boa, eu vou estar sempre pesquisando, vou estar sempre estudando, vou estar sempre trazendo o melhor para os nossos alunos, para as pessoas que nos acompanham, principalmente aqui no nosso canal do YouTube. Tá? Então foi exatamente isso que a lição traz, inclusive agora no final, que quando você é alguém, um bom líder, você influencia as pessoas. Você influencia quem está ao seu redor. Alunos, vizinhos, seja quem for, você vai influenciar. Tá? Então essa é a importância. Você é um bom líder. Do discipulado, a importância também do discipulado é essa. Tá? Então, respeite o seu líder, tá? Abrace o seu líder, tá? Ajude o seu líder, tá bom? Que você futuramente pode ser um líder, pode ser o sucessor dele, inclusive, tá? Então é isso que nós aprendemos na vida de Josué, que ele foi alguém que foi o sucessor ali de Moisés, aprendeu aos pés dele, assim também como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, assim como também os discípulos primários, 12, aprenderam aos pés de Jesus, assim como você aprendeu aos pés do seu líder, tá? Então, isso é muito importante. E não se esqueça de procurar ser como Josué quando estiver em uma posição de liderança, tá? Mesmo sendo líder, seja como Josué. É isso que a lição nos traz, nos ensina no dia de hoje, tá? E para concluir aqui, tá? Aqui, para concluir, a lição traz o seguinte: muitos almejam a posição de liderança pelo status,
Muitos almejam posição de liderança pelo status, para serem vistos. Esse é o primeiro erro. Poucos estão dispostos a pagar o preço para se tornarem líderes segundo o coração de Deus. É o que é importante. Ser líder segundo o coração de Deus. E não para ter status, não para ter fama. Josué nos ensina que honrar aquele a quem Deus escolheu como autoridade sobre as nossas vidas é um dos primeiros passos para nos tornarmos bons sucessores. O bom líder não é aquele que busca ser insubstituível, mas sim o que também se empenha em preparar pessoas para darem continuidade ao seu legado. Tá? Seja um bom líder naquilo que você faz. Se você é músico, ensine pessoas a tocar, ensine a pessoa a tocar bateria, ensine a pessoa a tocar guitarra, contrabaixo, o que seja. Se você é um professor de teologia, ensine os seus alunos. Se você é um pastor, ensine as suas ovelhas. Se você é um regente de vocal, ensine essas pessoas a solar o hino, ensine essas pessoas a também terem responsabilidade, também na questão de estar à frente do vocal. Porque depois, essas pessoas podem estar no seu lugar. E o que ela aprendeu? Você ensinou alguma coisa? Ou você quis só para você? Tá? Ensina essas pessoas. Seja um bom líder. Tenha um bom ato de discipular alguém. Discipule alguém à luz da palavra de Deus, com os ensinamentos das verdades do Reino de Deus. Que o Eterno vos abençoe. Ficamos por aqui com mais uma aula. Mais uma vez eu quero pedir perdão, tá? Pela live não ter sido possível devido a uns problemas técnicos, tá ok? Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Quero agradecer também vocês que deixaram o seu joinha, que visualizaram a nossa aula, tá? Que o Eterno te abençoe. Que você tenha uma excelente semana, um dia abençoado, uma noite abençoada, tá? Debaixo da graça do Senhor. Seja um bom líder, lidere. E se você é aluno, seja um bom discipulado, seja um bom aluno. Depois você poderá ser um bom líder também, tá? Deus te abençoe. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo para o canal. Eu aguardo vocês na segunda-feira, tá? E também na quinta-feira no Arena Apologética, onde a gente vai estar fazendo nossa participação lá pela misericórdia de Deus, falando sobre o que o judaísmo pensa, tá? Sobre Satanás, o inferno e sobre também a vida pós-morte, tanto do justo quanto também do injusto, tá? Ficamos por aqui. Sucesso para vocês e até mais.